Você quer ser usado por Deus? Com certeza sua resposta foi sim. Mas eu quero te fazer uma próxima pergunta. Você está preparado para carregar o espinho na carne? Agora a resposta pode ter mudado um pouco, né? E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre este assunto aqui. Antes de começar o vídeo, eu quero falar para vocês que aqui na descrição está disponível o meu e-book Como Ser Usado por Deus. As pessoas me pediram muito e me pedem para eu falar sobre isso, então Deus me direcionou a escrever um e-book que vai agregar na sua vida espiritual. O link estará disponível aqui na descrição do vídeo, é só você clicar que você será redirecionado para a página do e-book. Eu estava refletindo esses dias sobre a questão das marcas que o seu chamado pode deixar em você. As consequências de uma vida ministerial bem-sucedida, de um ministério próspero em todos os sentidos. Isso tem uma consequência. A Bíblia diz que a quem muito lhe for dado, muito lhe será cobrado. E a gente esquece dessa parte. Nós focamos muito aqui em ser usado, nas partes boas e na questão dos dons espirituais. Eu sempre falo sobre isso aqui. Na questão de ter um ministério bem-sucedido, de executar algo que Deus vai te entregar para executar. Mas a gente esquece que isso tem consequências. O Evangelho de Cristo não é conto de fadas. Eu vejo que algumas pessoas pensam que o Evangelho é conto de fadas. É muito bonitinho, é lindinho. E não é assim, gente, a realidade é outra. É muito bom servir a Deus, é prazeroso, é maravilhoso. Eu não me vejo vivendo uma vida longe de Deus, sem executar o chamado de Deus em minha vida. E eu sempre digo para vocês que vale a pena, vale muito a pena. Mas a gente tem que pensar bem no que a gente pede para Deus. Porque tiveram coisas que eu pedi para Deus e que quando aconteceu eu fiquei assim, observando que eu não me preparei para viver aquilo. Eu achava que seria de um jeito, eu pedi algo para Deus e na verdade eu não me visualizei naquela situação. Então quando aconteceu eu fiquei assim, nossa, tomei aquele susto, né? É desse jeito aqui, é assim e é assim. Só que eu não me preparei para aquilo ali. Eu não entrei na realidade a qual eu estava pedindo, a qual eu estava orando. E quando eu me vi na situação, eu vi que a realidade é a realidade e é bem diferente daquilo que eu pensei, daquilo que eu criei expectativa. E quando nós lemos a história do apóstolo Paulo, Paulo teve um ministério muito promissor. E eu quero começar lendo para vocês aqui. 2 Coríntios capítulo 12, aqui no versículo 7, ele diz assim: até mesmo sobre essas extraordinárias revelações, portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Você pode ler todo esse capítulo aqui, é bem interessante. Eu não vou ler para que o vídeo não fique tão extenso, porque hoje eu não tenho como estender muito, mas olha o que ele diz aqui, que ele recebeu um espinho na carne para que ele não ficasse arrogante, porque o ministério de Paulo foi muito promissor, e Deus, ele sabe quem são as pessoas, Deus, ele conhece o nosso coração, então ele sabe se eu vou ficar arrogante ou não. Nós, seres humanos, já carregamos dentro de nós o orgulho, é algo que a gente tem que lutar todos os dias contra ele, para que a gente vença. E eu digo que a maioria das pessoas são orgulhosas e elas não conseguem viver a plenitude em nenhuma área por conta do orgulho. O orgulho nos atrapalha de viver muitas coisas boas. O orgulho nos atrapalha de recebermos bênção de Deus. Então eu tenho pensado sobre isso e eu observo que todos os homens de Deus que têm um ministério bem sucedido têm espinho na carne. Isso é algo que fará parte do seu ministério. Isso é algo que você vai ter que carregar. A quem muito lhe for dado, muito lhe será cobrado. É muito bonito a gente falar, nossa, você tem vários dons de Deus, você faz muita coisa. Mas essa pessoa que faz muita coisa é muito cobrada. Eu tenho vários dons, Deus me deu vários dons, mas Deus já me cobrou e me cobra muito. E eu lembro que eu estava assistindo um dia o pastor Paulo Canuto. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é uma bênção de Deus. Ele usa até aquela frase, né? Eu sou igual clara de ovo, quanto mais me bate, mais eu cresço. E ele é um homem de Deus, inclusive eu recomendo que vocês assistam ele, podem assistir sem medo.
ele é bênção. Na verdade é nítido, né? Que Deus é na vida dele, que Deus está ali. Então, podem assistir ele, viu, gente, porque é bênção demais. O pastor Paulo Canuto, para mim, é uma referência espiritual. Então, eu já estudei muito assim com ele, já assisti vários vídeos dele contando as experiências, e ele me inspirou muito, assim, até para fazer jejuns. Ele foi alguém que me inspirou bastante e ele é muito usado por Deus. E eu lembro que em um dos testemunhos que ele conta sobre a vida dele, ele disse sobre algo que ele tem, uma sequela que ele ficou devido a algo que ele passou, a experiência que ele teve de morrer e voltar para a vida. E ele disse, olha, eu tenho essa sequela aqui, porque eu tive uma morte, eu fiquei X horas ali apagado, e eu fiquei com essa sequela aqui, então muitas pessoas não entendem, mas isso daqui é sequela da morte que eu tive. E eu fiquei refletindo sobre isso, né, e comecei a observar também acerca da minha vida. Vocês olham, né, aqui, falam, nossa, como ela transmite paz, como Deus usa ela, como ela fala, direcionada por Deus, e como Deus dá experiências para ela, mas vocês sabiam que eu tenho espinho na carne? Deus me colocou espinho na carne já. Obviamente, assim como o apóstolo Paulo, eu não vou ficar expondo as minhas fraquezas, mas eu hoje, com essa idade que eu tenho aqui, 27 anos, eu tenho limitações que atrapalham a minha vida. Tem pessoas que convivem comigo e não sabem, eu nunca falei ou não percebem, e nunca irei falar, obviamente. Mas hoje eu tenho limitações. E enquanto Deus ministrava em meu coração aqui sobre essa palavra para eu trazer aqui para vocês, eu comecei a me lembrar do quanto que eu já orei para Deus me curar dessas limitações que eu tenho. E eu orei muito, eu chorei muito, eu clamei muito a Deus. Eu dizia, Deus me cura, por favor, e eu chorava, e eu clamava, e eu pedia. Só que depois de um tempo, eu parei assim e pensei, e se esse for o espinho na carne que eu terei que carregar pelo resto da vida? E se isso fizer parte da minha vida, por ser algo que eu tenho que carregar para não ficar arrogante, para não ficar soberba? Porque a soberba procede à ruína, Deus não se agrada de gente soberba e arrogante. Não funcionou com Satanás, não vai funcionar com ninguém. E eu comecei a pensar sobre isso. E se eu tiver que carregar isso? Sempre. E se isso fizer parte da minha chamada? E se isso tiver que fazer parte da minha vida durante o tempo que eu estiver aqui na Terra? E aí eu comecei a pensar. E eu disse, olha, Deus não tem a obrigação de me curar, não. Deus cura se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele não cura. Ele é Deus. E eu parei de orar por isso e de pedir. Porque o próprio Deus falou que precisa ser assim. E que eu preciso passar. E que eu preciso ter. E eu comecei a entender que isso faz parte do propósito. Tem pessoas que pensam assim, que o evangelho é conto de fadas, e não é. Eu li um comentário aqui mesmo esses dias, absurdo, de uma pessoa falando que Deus não permite que a gente sofra. Gente, Deus deu o próprio filho dele em favor de mim e de você. Você acha mesmo que eu e você não iríamos sofrer aqui na Terra? Fala sério. Essa é uma frase totalmente antibíblica. O próprio Jesus falou que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o evangelho de Cristo tem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Isso é conto de carochinha, gente, não existe. Não existe essa facilidade. Não é bíblico. Isso daqui não procede de Deus. Não está na Bíblia. Esse evangelho fácil que muitas pessoas tem pregado e tem acreditado. E me veio isso muito forte assim, em meu espírito. E eu disse assim, Deus, o Senhor não tem obrigação nenhuma de me curar. Se é o Senhor que quer que seja assim, se o Senhor que colocou, que permitiu que sobreviesse isso aqui sobre mim, possa ser que isso faça parte o tempo todo. E eu vou ter que viver assim. Porque é o que o Senhor quer. Porque existe um propósito até nesse espinho aqui em minha carne. Tem um propósito isso aqui. Não é em vão, não é à toa. Deus colocou com um propósito. Deus não faz nada assim em relação a nós para nos ver mal. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem. Ainda que sejam situações ruins, desagradáveis, que tu vai chorar, que tu vai sofrer. É para o seu bem. Então eu vejo que tem muitas pessoas que sofrem,
que questionam a Deus o porquê, tem alguma enfermidade, alguma coisa no corpo e não para pensar sobre isso, que talvez você tenha que carregar isso sempre. E esse será o seu espinho na carne. E eu parei de orar por cura, parei de pedir por cura e aceitei. Porque Deus falou para mim que tem que ser assim. E eu lembro de um dia que Deus falou assim para mim: eu vou te usar para curar pessoas desse mal aqui. Mas antes eu preciso que tu sinta na pele, na tua alma, o que é passar por isso aqui. E depois tu vai curar. Tem que ser assim, minha filha. Tem que ser desse jeito. E quando eu parei de ficar orando por cura, que Deus me falou o propósito, que eu entendi o propósito, Ele disse: eu vou te curar, mas ainda não é o tempo. Eu preciso que seja desse jeito. Eu preciso que tu passe, que tu sinta, para depois você curar pessoas. Então, essa conversa de pessoas que falam: Deus não quer que você sofra para ajudar os outros. Deus pode sim permitir que você sofra de um mal para poder ajudar outras pessoas. Quem tem chamado vai passar por isso. Eu passo por coisas, por situações, passei e passo, que hoje eu alcanço quantas pessoas aqui? Várias. Mas eu precisei passar, eu precisei sentir para ter o que compartilhar com você. Eu entendo a sua dor. Então, eu leio vários comentários de pessoas falando: nossa, esse vídeo falou comigo aqui. Porque eu passei por aquilo ali para poder te falar aquilo. Era a vontade de Deus que eu passasse, sim. E Deus deu o próprio Filho dele em favor de nós. Ele deu o próprio Filho dele para beneficiar tantas pessoas. Cada um de nós fomos alcançados pelo sacrifício da cruz. E essa era a vontade de Deus. E Deus não mudou. Deus ainda é o mesmo. Então, com certeza, outras pessoas irão sofrer para que outras vidas sejam alcançadas através daquele testemunho, através daquele sacrifício. O Evangelho de Cristo é isso, gente. Claro que tem momentos que você vai rir, que você vai ter experiências muito bonitas, muito tremendas. Tem momentos que Deus fala comigo que eu dou muita risada, porque é engraçado algumas coisas que Deus fala. Então, Ele é assim, Ele é amor, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é justo também. E em alguns momentos, Ele vai colocar situações em você que vai doer, vai machucar, vai ferir. Mas tudo isso é para gerar um chamado. E as marcas que eu tenho hoje, as limitações que eu tenho hoje, as sequelas que eu tenho hoje, eu adquiri no meio do percurso, quando eu estava gerando um chamado, gerando um testemunho. E obviamente eu estou gerando um testemunho em muitas áreas ainda, mas tem coisas que já estão bem esclarecidas para mim. E eu vejo que tinha que ser assim, eu tinha que passar. E muitas pessoas assistem aqui e nem fazem ideia, porque Deus sempre fala para mim: não fale sobre isso. Não fale sobre isso aqui. Fale sobre o que eu fiz na sua vida. Fale sobre o que eu tenho feito. Fala sobre como eu tirei você ali do pecado. Fala sobre como eu te trouxe para perto de mim. Ajude as pessoas a crescer em sua vida espiritual. Ajude pessoas a se aproximarem de mim. É isso que Deus quer que eu faça. E Ele mandou eu gravar esse vídeo aqui também, porque é necessário que eu grave. Mas eu jamais vou ficar aqui falando sobre limitações, ficar trazendo aqui lamentações. Não, eu estou aqui para falar do quanto que Deus é bom, do quanto que Deus é maravilhoso, do quanto que é bom servir a Deus e do quanto que vale a pena. E eu confesso para vocês, eu não me vejo vivendo distante de Deus, fazendo outras coisas, vivendo para o mundo, ainda que Ele me proporcione ter muitas facilidades, muitas coisas boas, que aos olhos do mundo podem ser coisas boas. Eu prefiro caminhar com Cristo mesmo tendo aflições. Eu escolho caminhar com Cristo mesmo tendo aflições, mesmo tendo dificuldade, mesmo sendo provada, mesmo passando por situações que, aos meus olhos, eu não irei suportar. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu digo assim: nossa, eu passei por isso tudo aqui. E eu venci não por causa de mim, mas porque Ele esteve comigo. Porque Ele me capacitou, Ele me sustentou. E geraram um chamado a isso. E você que quer ser usado, pode pedir a Deus para ser usado. Mas se prepare para carregar o seu espinho na carne, porque com certeza você vai ter. Todos têm.
E com você não será diferente. Mas continue sabendo que Deus é bom. De tudo que Ele faz coopera para o seu bem, não é para o seu mal. Então vai ter espinho na carne, vai ter algo que tu vai carregar, que vai doer. E pode ser pelo resto da vida. Mas é necessário. E se Deus coloca e permite que sobrevenha, Ele sabe por quê, porque Deus conhece, o nosso coração. Ele sonda cada um de nós. Então pare e reflita. Você está pronto para carregar o espinho na carne? Se você estiver, pode pedir. Peça para ser usado. Mas sempre que você pedir, lembre-se que o espinho na carne vai vir junto. Mas eu te digo que esse vídeo aqui não é para te desencorajar, muito pelo contrário. Eu finalizo dizendo para você que independente de qual seja o espinho na carne que você irá carregar, vale a pena. Eu espero que você tenha sido edificado com esse vídeo. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.